próximo agora de setembro, teremos o início da semeadura da safra da soja 24-25 em todo o Brasil. E os produtores estão se preparando ou já garantiram os insumos necessários para isso. Mas além do plantio, uma outra expectativa vem sendo gerada, a chegada do fenômeno Laninha. E como o produtor pode se precaver de alguma perda com a chegada desse fenômeno? É sobre esse assunto que eu vou conversar agora ao vivo pela internet com o engenheiro agrônomo e gerente de desenvolvimento de mercado da BASF, o Alexandre Santaella. Bom dia, Alexandre, um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Produtor. As previsões indicam que o Laninha pode começar e deve se desenvolver agora em setembro e novembro de 2024. A característica é mais chuva para as regiões norte e nordeste e menos chuvas para o sul do Brasil. Como o produtor pode se preparar já agora para a chegada desse novo fenômeno? Bom dia. Bom dia, Adriano. Bom dia, produtor. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com o produtor do canal do Boi. E chegando lá, Laninha, temos uma mudança significativa do que nós vivemos na safra passada. E para o agricultor se preparar, eu acho que o ponto mais importante é começar bem a safra. E começar bem a safra é começar escolhendo uma semente certificada, de alta qualidade, o que vai garantir para ele um bom estabelecimento e um estabelecimento uniforme. Isso é fundamental para ele mitigar já esses riscos climáticos. Mas outros fatores também são fundamentais para isso, porque não basta escolher qualquer cultivar. Quando a gente olha um cenário do Laninha, como você mesmo disse, a gente vai ter diferentes cenários acontecendo no Brasil. O que acontece na região norte é diferente do que acontece na região sul. Quando eu olho para a região norte, estados como Mato Grosso, por exemplo, eles podem sofrer com excesso de chuva no momento da colheita, quando a gente vive um ano como Laninha. Dessa forma, o produtor escolher materiais que ele consiga escalonar a colheita é fundamental e estratégico para ele mitigar esse risco caso ele venha pegar uma invernada no momento da colheita, lá em janeiro, fevereiro ou até mesmo no início do mês de março. Já o agricultor que está cultivando na região sul do Brasil, a gente sabe que os riscos de veranico são maiores. Consequentemente, cabe a ele aí escolher materiais de ciclo um pouco mais tardio, porque materiais com ciclo um pouco mais tardio, ele vai ter capacidade de recuperação desse material caso ele sofra com veranico no meio do ciclo. Então, essas estratégias são a melhor forma dele iniciar com o pé direito aí na hora de implementar uma safra e colher bons resultados ao final dela. Outro elemento que contribui muito para a agricultura, que está crescendo muito em nosso país, é a escolha de ferramentas digitais. Dentro da BASF, por exemplo, nós temos várias ferramentas digitais que vão contribuir para o agricultor, tanto no momento de ter previsões mais assertivas para a tomada de decisão, ou até mesmo escolha de ferramentas digitais que possam ajudá-lo na implementação da cultura, como um plantio em taxa variável, que vai colocar uma população de sementes mais adequada conforme a zona de produção ou conforme o potencial produtivo histórico da sua área. Mais assertividade é mais retorno para o agricultor. E um outro ponto que a gente tem que ressaltar sempre em anos de Laninha é que quando a gente vive uma mudança climática, automaticamente nós vivemos uma mudança na dinâmica de doenças, porque as doenças elas são diretamente vinculadas aos elementos climáticos. Ou seja, conforme o ambiente se transforma, a dinâmica de doenças acompanha dessa forma. A gente tem uma perspectiva que na região do Cerrado, a região norte, tenhamos mais intensidade de chuvas. Consequentemente, maior intensidade de doenças, principalmente aquelas doenças necrotróficas, que são doenças já presentes na palhada e no solo, como a mancha-alva, a cercóspora, a septória, doenças já muito conhecidas pelo agricultor. Então ele tem que se preocupar de fato em fazer um manejo preventivo para essas doenças e escolher produtos que tenham amplo espectro de controle, que tenham eficiência para várias dessas doenças, ao mesmo tempo que os produtos sejam seletivos, porque não basta o produto ter eficiência. Caso ele tenha eficiência, mas venha acompanhado de baixa seletividade,
que vai estar abrindo portas e danos na folha, isso pode representar um prejuízo para ele. E na região sul, o que pode acontecer muitas vezes é o agricultor pensar: estou com escassez de chuva, logo não devo me preocupar com as doenças. Porém, a gente aprendeu com muita pesquisa, com muito estudo aqui dentro da BASF, com as principais instituições de pesquisa do país, que o manejo preventivo de doenças na cultura da soja é o manejo mais eficiente. Então, manter uma calendarização de fungicidas, mesmo num ambiente que você não está vendo a doença, é mais sensato. Por quê? A gente não sabe em que momento esse ambiente pode se tornar favorável e essa doença explodir a qualquer momento e acabar causando algum tipo de prejuízo para o agricultor. Então, fazer um manejo preventivo, tanto no Cerrado como no Sul, e um manejo de produtos seletivos é fundamental. E no Sul, esse é o ponto de atenção que eu gostaria de deixar. Por quê? É fundamental manter esse manejo de fungicidas na lavoura, independente da condição climática, porque aí você vai manter o inóculo da doença baixa e você não vai deixar com que ela cresça de forma exponencial no momento que ela pode estar roubando a sua produtividade ali no final do ciclo ou em qualquer momento em que a chuva se estabilizar. Seguindo essas dicas, eu tenho grande convicção que o agricultor vai estar muito bem preparado para enfrentar um ano de laninha. Ele já passou por isso muitas vezes e ele sabe que anos de laninha e El Niño acontecem e ele vai ter aí os parceiros dele, parceiros como a BASF, gente que vai estar do lado dele apoiando, independente da situação climática que ele vai estar vivendo, fornecendo aí sementes, produtos e informação adequada para ele tomar a melhor decisão e colher mais produtividade e ter mais rentabilidade na safra de soja dele. Legal, Alexandre. Eu te pergunto, diante desse cenário, né, da previsão desse cenário com a chegada do Laninha, quem deve se beneficiar mais em relação à qualidade da soja? Quem está na região mais sul ou a região mais norte do país? Quando a gente pensa em qualidade de grão, a gente vai ter um ponto de atenção muito grande, que na região sul, a tendência é que a gente tenha menos danos no grão, menos danos por chuva na colheita. Porém, é fundamental manter a atenção, porque apesar de você ter menos chuva no momento da colheita e ter uma tendência de melhor qualidade, a gente não pode deixar escapar algumas doenças que podem causar prejuízos e danos na qualidade do grão, como a cercóspora, que num ano de maior restrição hídrica, a cercóspora é uma doença favorecida e ela pode causar prejuízo na qualidade do grão. E quando eu olho a região norte, lá a gente tem que ter um ponto de atenção muito especial. Por quê? Maior intensidade de chuvas, principalmente no momento da colheita, pode aumentar a quantidade de grãos ardidos e pode ter também em algumas regiões específicas uma doença que começou a incomodar nos últimos anos, que é a podridão dos grãos. Então esse também é um ponto de atenção que o agricultor não deve deixar de acompanhar. E seguindo essa perspectiva, escolha de materiais que tenham maior tolerância à chuva, maior qualidade de grão, é o pontapé inicial fundamental para ele começar bem a safra. E, claro, seguir um bom manejo de fungicidas para baixar a pressão dessas doenças e não sofrer as consequências delas ao final da colheita. O Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos informou que o fenômeno vai atrasar. A previsão era de que o Laninha chegasse agora em agosto, mas o resfriamento da temperatura da superfície do mar foi mais lento do que o esperado. Quais são as consequências desse atraso, Alexandre? As consequências desse atraso é que talvez a gente tenha um momento de neutralidade no início da safra. Essa neutralidade é o que a gente vai chamar aí do mais próximo possível de um ano normal. Ter um ano normal para o agricultor é muito bom. Então a gente espera que as chuvas comecem a se consolidar de fato a partir do mês de outubro, de uma forma geral no Brasil, e a gente consiga encaixar a cultura da soja dentro do melhor calendário possível. Então, soja dentro do melhor calendário é algo que vai ajudar a gente a extrair o maior potencial produtivo desses materiais. Mas a gente não deve baixar a guarda, porque o clima, a gente sabe que é algo que não está no nosso controle e a gente tem que estar acompanhando de perto para tomar as medidas necessárias no momento mais adequado.